Boa vida, paz para todos. E então, como é que estão? Vamos ver isso agora, não é? Hoje o nosso tema é tudo canalizado para aquilo que nós falamos. Verticalização do ser, ou seja, aquela subida, saindo da horizontal, que é o apego, a questão material, o peso da matéria, essa pressão maior da própria atmosfera, né? A gravidade e tudo isso. Então, nós vamos continuar falando que a solução é a verticalização, porque aí você vai deixando, o peso para trás, passando a ver a vida com outros olhos. É para isso que estamos aqui, tentando conversar com vocês, não impor a nossa visão, mas trocar ideias naquilo que nós vimos como necessidade para o ser humano. Porque a evolução é uma coisa que não tem como evitar. Quanto mais entendimento sobre a vida, mais consciência sobre si mesmo, melhor é a sua caminhada, sem tantos sofrimentos, sem tantos danos. Então nós vamos hoje falar o que você sabe da vida. Você já se perguntou? Claro que você sabe muito da vida. Da vida em que respeito? Aquilo que te contam nos livros, na internet, na televisão, o mundo aí fora, também é parte desta vida, mas vamos lá, estou falando aqui no singular da vida, na unidade, não é? Então, isso que nós vamos conversar, é você. O que você sabe da vida, da sua própria vida? Você sabe o que é realmente importante na sua vida? Já se perguntou? O que é realmente importante na minha vida? Sabe, já se perguntou também, o que faz a diferença na sua vida? Já se perguntou se é isso aqui não, aquilo ali faz uma grande diferença na minha vida? Já fez essa pergunta? São os questionamentos que deveriam estar o tempo todo na vida de vocês, porque só assim é que vão aprender a fazer as escolhas, não é? Talvez você não vai ter essas respostas tão cedo. Por quê? O que é realmente importante, e o que o mundo está te oferecendo te deixa confuso. E aí na hora de você fazer as suas escolhas, a coisa fica difícil, né? E também aquela situação, que você caminha e não consegue atingir os seus objetivos. Ou demora muito mais tempo do que deveria. Te exige muito mais esforço do que deveria. Então, com certeza, você vive se perguntando assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Qual é o propósito? Com certeza que lá no seu íntimo você faz essas perguntas a você. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Qual é o propósito? Até mesmo quando você vai ao supermercado, pega num objeto, numa loja, você, se não parar, e fazer essa pergunta, por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito? Tudo tem que ter um propósito, até mesmo de você comprar uma caneta. O problema de vocês é que a razão sempre vem primeiro, as respostas depois. Então a razão é essa que vocês estão com a visão escurecida, pela vida material, que o sistema obriga vocês, de uma forma ou de outra, a manter os olhos nesse foco, Como se tudo aquilo ali pertencesse a você, como tudo isso pertencesse a você. E não é verdade,
Se você não encontrar um motivo, não é, importante para viver, tenha certeza que nunca vai dar sentido à sua vida. Você tem que encontrar um motivo para viver. E se não encontrar, tenha certeza, você nunca vai ter um sentido na vida. Tudo vai ser, sabe, temporário e aquela coisa que você acredita, quando passa um pouquinho, você já não acredita mais. Você já deixa de acreditar, porque na realidade não era verdade. Sim, irmão, algum problema? Vamos ter perguntas, tá? Isso aí, vamos aí juntando as perguntas aí. Sim, sim, sim. Se você não tiver essa visão, essa razão, não vai funcionar. Vai apenas sair correndo por aí, feito um maluco, e não vai chegar a lugar nenhum. Então precisa que você olhe, isso é bom para mim, isso não, aquilo, ter esse conhecimento, essa certeza. Porque tudo que nós estamos falando aqui é do ser. Do ser. Quando você aprende a escolher, já não é mais aquilo que te escolhe. Porque na realidade o sistema está te escolhendo. Você não está tendo direito de escolher. Ele te escolhe como um consumidor, por exemplo, não é? Que tem que aceitar, que tem que conviver com essa pressão toda, não é? Quando você tem a certeza daquilo que quer, pelo menos você consulta o seu íntimo, né? As suas ações massivas dão tantos resultados positivos que você nem imagina. Olha, eu quero isso, eu sei que é isso que eu quero. Você tem uma determinação interior, você sabe o que quer, você não desperdiça energia, porque o seu cérebro, né, a sua mente que está coordenando o cérebro é completamente inteligente. Então, esse software que comanda o seu cérebro, né, que atua no seu corpo, é totalmente inteligente e não pode ficar sem esse controle. Quando você não tem controle, há um desgaste muito grande de energia. Tem que entender isso. A energia está sendo gastada desnecessariamente, né? Você está se ocupando a sua mente, ocupando esse cérebro, o software que vai comandar a sua vida, a sua questão física, que vem depois das doenças, quando você não controla, né? Quando você tem a sua mente bem programada, dá os resultados esperados, entendeu? Tudo. Agora, quando você não programa a sua mente para estar atenta, para fazer essas escolhas positivas, né? Com toda certeza você se decepciona. E não é com o outro que você se decepciona, é consigo mesmo. Poxa, eu falhei, eu errei, por que eu fiz? Né? Aí vem as perguntas que nós fizemos lá no começo, não é? Tem uma diferença, não é? Aquela pessoa que consegue alcançar o sucesso, o que ela tem de diferente? Aqui mesmo chega muitas pessoas dizendo, ô irmão, eu estou desempregado, olha, eu não consigo emprego, já tem meses, tem anos. E outras que saem de um emprego, que está no emprego, sai de um emprego para buscar uma coisa melhor, já está empregado, nunca fica desempregado. Por que será? Hein? É mais bonito? É mais cheiroso? Não é. Entendeu? É porque o tipo de energia, né, de força positiva que ele está empregando ali na sua vida. Então não tem espaço para a desmotivação, para o negativismo. Né? Então isso aí é importante, né? Com toda certeza, essas pessoas, né, que conseguiam alcançar o sucesso sabiam precisamente o que queria e o que era importante na vida dela. Ele não estava perdendo energia, perdendo tempo com as coisas que não teria importância, necessidade na vida. Porque uma das forças mais poderosas na nossa vida é a necessidade que temos, né, de nos manter constante em forma com aquilo que definimos nós mesmos. Então eu quero isso, essa é a forma da gente pensar. Eu quero isso, eu vou em busca disso, daquilo. Então é nós que definimos
esse caminho, essa direção. E quanto mais energia você colocar ali, pode ter certeza, né, que vai dar certo. Independente do movimento do mundo, né, não importa, porque o outro... as pessoas, vocês têm muito isso, né? Porque o outro te atrapalhou, o outro assumiu uma vaga de promoção na empresa que era sua. Vocês estão sempre reclamando disso, mas o que você fez? Ah, mas eu estou lá todos os dias, eu cumpro com a minha obrigação, mas com toda certeza tem um diferencial. Precisa então saber o que é que possa estar impedindo você de realizar com sucesso os seus objetivos, né? Bom, aí tem umas formas, né, de que você pode começar a dar sentido à sua vida. Porque aquela coisa do eu, do meu, sabe? Para mim, aquela coisa de olhar para o umbigo, né, que vocês falam aí, esse buraco feio que vocês têm aí, né? E vocês mantêm olhando, que é eu, é para mim, é para mim, é para mim. Não é esse eu que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando no eu integrativo, um eu universalizado. Como pode fazer para dar sentido à sua vida? Como aqui nós falamos aqui. Procurar fazer as escolhas certas, ter atitudes adequadas que realmente gerem impacto na vida das pessoas também, principalmente das necessitadas que cruzam seu caminho. E aí tem que ver quais são as pessoas necessitadas. Aquelas que estão com fome, estão na calçada também. Mas pessoas podem estar do seu lado precisando de muita coisa, que muitas vezes não necessita de dinheiro ou de um pão material. Então tem que estar atento, né? Nós falamos de atitude humanitária. O que é atitude humanitária? É atitude em benefício da vida. Que nós não falamos assim, em benefício do João, da Maria, do Carlos, do Paulo, do Uriel. Não, é em benefício da vida. Se Uriel chegou na sua vida, ele é vida. Então tem que entender o propósito daquele momento. Se é um animal, se é um ideal para proteger a manutenção da vida em toda a sua espécie, aí sim, aí é o benefício da vida, estar em benefício. Isso é ação humanitária, não é só cuidar do ser humano como carne e osso, não. Tem muita coisa para se fazer, não é? Dar mais atenção às oportunidades, adote uma postura humanitária, não é? É importante isso. Uma coisa que vocês, quando querem, não é que nosso irmão Robson tem falado para vocês dos eus, não é? Então vocês, quando querem, permite que os eus mais elevados assumem a sua característica, né? Mas a maior parte do tempo vocês deixam que aquela coisa mais monstruosa que vocês carregam, que é o eu inferior, aquele eu mais animalizado, não é? Lá dos instintos, essa coisa da luta pela a preservação da espécie, aquela coisa mais animal, sabe? Onde entra o sexo sem controle, entra essas ações, sabe, do homem, da força bruta. Então, ser gentil. Ser gentil. O que é isso? Ser gentil. Mas com todos os que cruzam seu caminho, não é com o seu papai, com sua mamãe, com seu filhinho, ou com seu vizinho, ou com um amigo. Ser gentil não quer dizer que é para esse ou para aquele, mas ser gentil, você ser, não é? Tá bom. Espere um pouquinho que nós já vamos responder algumas coisas, algumas perguntas aí, vamos ver o que é que dá para responder, né? Sorriso. Vocês têm essa boca cheia de dente aí, muito mais para morder. Tem aqueles que mordem e assopram, né? Depois. Não. Precisam aprender a sorrir, mas não é só com os lábios, é com a alma, não é? Se permitir sorrir,
não é porque o outro está fazendo graça, mas porque você vê o belo no outro, naquela situação, naquele momento. Aprenda a aproveitar essa coisa maravilhosa, não é, que é o sorriso. Faça, não é? Sorria. A outra coisa é o seguinte, fazer valer o direito de cada um. Ah, meu irmão, mas é difícil isso, porque a lei é para um, a justiça é para outro, e no isso, naquilo. Não, mas o importante é você estar centrado no que é certo e o que é errado. Então, fazer valer os direitos, não é brigar, mas pelo menos você começar de você saber o que é certo e o que é errado e empreender em sua vida, não é, os direitos que são seus e que é do outro também. Não é? Espera mais um pouquinho. Respeite o próximo. É uma coisa muito interessante isso, né? Respeitar o próximo. É que vocês falam muito, hoje está muito em evidência essa questão da discriminação racial, de tantas coisas aí, né? Essa questão sexual, das escolhas da vida Não, cada um é cada um. Respeite as diferenças. Aprenda a conviver com as diferenças, porque você também é diferente. Não existe nenhum igual a você em todo esse universo. Você é único. E depois é aquela coisa, não é? Estamos vivendo na trilha do aprendizado. Então, se você hoje não consegue compreender, aceitar as diferenças, amanhã você pode estar no lugar dele. A vida faz isso, para que a gente aprenda, né? As diferenças só existem, não é para separar, mas para unir e diversificar a vida, para unir. E se vê nessa diversificação que a vida promove todos os instantes, né? Respeitar o pensamento, o estilo de vida, a característica do outro. É uma forma de aprender a viver. Não é? O que você sabe é aprender a viver. Aí você começa a aprender o que eu sei da vida, a respeitar, a valorizar. Falamos, essa casa aqui fala muito do projeto social, não é? Tem muitas e muitas casas, tem muitas pessoas fazendo obras sociais, é muito importante não é? Fazer isso. Não é? Procure adotar um vínculo com instituições ou com alguém, já que se você tem dificuldades, não é? Não tente montar alguma coisa se você não tem condição de levar em frente. Se una a esses grupos sociais sérios, né? Que falamos que é sério. O que é sério? Que respeita o outro e que valoriza a contribuição de cada um, seja ela em valores, dinheiro, essas coisas, em espécie, essas coisas, e sejam também com a mão de obra, o se doar. Tem que valorizar muito. Então, tem muitas instituições que fazem isso, né? E compartilhar tudo aquilo que te faz bem. Olha, eu como essa fruta, me faz bem. Procure compartilhar com o outro, porque de repente aquilo vai fazer bem. Olha, eu li um livro, esse livro é muito interessante, foi muito bom para mim. Compartilhe. Você ouviu algo bom, algo bom na televisão, na internet, onde você ouviu, você viu. Procure compartilhar as coisas boas. Vocês compartilham muito o sofrimento, as coisas que também não são boas. Vocês vivem alimentando e compartilhando as coisas que não têm valor nenhum. Não é importante para o seu crescimento. As coisas ruins parece que tomam mais força por causa disso, né? Levar as palavras construtivas ao outro. É uma palavra aqui, amor, não é? Mas nós falamos aqui, quem tem amor à vida, dá valor às palavras que evidentemente sabe empregá-las, como todos aqueles que cruzam seu caminho. Transborde essa atitude humanitária de incentivos positivos, né? Principalmente nas redes sociais, vocês têm, né, esse canal
que é importante quando sabe usar, é maravilhoso. É importante saber usar. Respeitar a liberdade e a individualidade de todos, né? E demonstrar amor à vida. Vamos ver o que é amor à vida. Amor à vida consiste em fazer ao outro aquilo que gostaria de que fizessem a você. É só isso. Isso é amor à vida. Né? Porque tudo que você faz, né, vai gerar um tipo de ação. A ação vai gerar uma reação. Outra coisa que vocês estão longe aqui, que precisam muito ficar atentos, quando busca esse conhecimento, a lidar com aquelas questões suas internas, é começar a ter um consumo, exercer um consumo consciente. Exercer um consumo consciente. O que é isso? Um planeta, né, que está aí acabado. Né? Que vocês hoje, o Brasil hoje, é o maior exportador de água virtual. Aí você fala, mas o que é isso, irmão? Você sabe lá quantos litros de água é consumido, de água potável, para produzir 1 quilo de carne? 22 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Para produzir uma saca de soja que vai exportando, gastam uma água terrível, não é? Muita água. Então, vocês estão exportando, os países não querem plantar mais, não querem criar o gado, porque há um consumo muito grande de água. Então, é melhor eles produzir aquilo que vocês têm que comprar, não é? Como outras fontes, como petróleo, outras tecnologias aí, e vocês estão consumindo a água do país. Mas não importa, isso aqui eu estou falando só para colocar um ponto de observação, porque não interessa o Brasil, os Estados Unidos, a China, todos vocês estão dentro desse globo. O efeito vai vir em cima de todos, seja positivo ou negativo, né? Toda ação gera uma reação, isso está incutido nas leis, né? Nas leis naturais. Então, o consumo consciente vai evitar o desperdício, porque o desperdício é crime. Tanta gente passando fome, né? Isso é desrespeito à vida. Então, o consumo exacerbado, né? Sem controle, com toda certeza, isso é crime. Incentive o consumo consciente. Compre só o necessário. Que maravilha, hein? O que sabe da vida? Eu sei, né, que toda ação gera uma reação. Então eu tenho que preservar mais, né, a vida em todos os sentidos. É por aí. Então vamos às perguntas, irmão Uriel. Pergunta de Juliano. Como tomar decisões quando ainda não nos sentimos seguros quanto ao lado que consideramos mais certo? O que nós começamos a falar, a única coisa que vai te levar a ter uma certeza maior daquilo que você quer, que é bom para você, e por consequência também, com toda certeza, vai ser bom para os outros, né? Para a vida, é fazendo aquela volta lá para dentro, né? Buscando o seu ser, a se conectar com o seu ser interno. Porque quando você consegue se conectar com esse ser interno, com esse Deus interno, esse eu superior, você vai saber fazer melhor as suas escolhas, não vai ter essas dúvidas. Como vou fazer porque o outro não está fazendo, porque eu estou fazendo errado, ou se eu estou fazendo a escolha errada. Quanto mais você se aproximar desse núcleo, né, que é o seu núcleo universal, que é o Deus interno, com toda certeza as suas escolhas vão ser mais assertivas, não vai precisar, né, de ficar preocupado com
os efeitos negativos, porque eles não virão. Sim, irmão Uriel. Rosa, quando queremos muito uma coisa, não importa o tempo, se realmente acreditarmos e trabalharmos a nossa energia para que realize, temos que continuar e não desistir. Foi isso que foi falado lá no começo, não é? Você colocou energia naquilo, vai potencializando a energia, porque é isso que eu quero, isso que vai fazer bem para mim, é isso o meu desejo. Aí você, não é, vai potencializando essas linhas, não é, de frequências vibracionais que vão favorecer você a conseguir aquele seu objetivo. Mas antes de formatar esse interesse, esse objetivo, precisa que vá lá fazer, né, essa volta para dentro de si mesmo, para consultar. É isso que eu quero? É isso que é bom para mim? Aquela pergunta que falamos lá no começo, não é? Como é que foi? O que é bom? Isso é bom? Isso é bom? É o que eu quero? É importante, não é? É preciso que vocês aprendam a fazer isso, né? Porque senão você pode estar jogando fora, né, aquela coisa que nós falamos ali, ó. Vive perguntando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo isso? Qual é o propósito? Então, quando você faz essa pergunta e tem as respostas internamente, você jogue sua energia, não desvie a sua atenção, coloque a sua energia ali, que com certeza você vai realizar. Sim, irmão. Leila, como adquirir essa positividade em meio a tantos desequilíbrios? Bom, o caminho é um só. Através do silêncio da meditação é que você vai conseguir ter essa aproximação com esse seu núcleo. Não é? Então você não vai ter essa preocupação mais que você está falando aí. Como o que, irmão Uriel? Como adquirir essa positividade? Eles estão ouvindo lá quando você faz a pergunta? Como adquirir essa positividade? Ela está dentro de você. Para isso é que precisa fazer essa volta através desse exercício, né, de silêncio interior, da meditação. Porque lá, esse eu supremo, esse eu que é o essencial, o ser universal, ele sabe tudo que é bom para você. Estão entendendo como funciona a coisa? Não é? Como diz o mantra, eu sou a luz, a fonte de luz do meu próprio ser. Então você está gerando esse combustível, essa energia para produzir os efeitos que você quer. Se você determinou, porque não são só as coisas boas não, porque muitos desses, vamos dizer, entre aspas, malfeitores, né, que promove guerras, por exemplo, promove tipos, né, de situações que vai agredir o outro, vai maltratar, né, até a própria natureza, ele imprime também essa coisa da objetividade, do lado positivo que ele acredita e coloca a energia ali. Por isso é que ele consegue, mesmo fazendo as coisas ruins. Agora imagina você sabendo o que você vai fazer, que é uma coisa boa para você, que é bom para os outros também, que não vai prejudicar o próximo, que só vai acrescentar. Imagina você colocando a sua energia, colocando o seu potencial vibracional aí. O que vai acontecer? Tudo de bom, é certeza. Só precisa disso, que você aprenda a conduzir, né, esse potencial que você tem, a direcionar, que aí você tem frutos.
Mais alguma pergunta? Hoje não querem fazer pergunta? Então, o que você sabe sobre a vida, não é? O que você sabe da vida? A vida que contam para vocês, que valorizam aí para vocês, que levam vocês, né, a essa paixão, a essa aderência, a essa prisão, né, que é o mundo consumista, né, que vocês vivem no consumo. Se não tem aquilo que você possa pegar, aquilo que os olhos veem como um belo, né? Então isso parece que não é nada, você não está vivendo. Como nosso irmão falou, que enquanto você não tiver a sua unidade preservada, né, cuidada, bem cuidada, você vai ficar vulnerável a essa pressão do sistema. E quando eu falo pressão do sistema, não é só pressão do sistema capitalista, não. Qualquer sistema que envolve você e que te aprisiona, principalmente o capitalismo e também o religioso. Né? O sistema religioso é o que mais prende vocês nesse regime doutrinário que você não sabe para onde ir. É o que eles querem e pronto. Sim. Pergunta de Juliano. As pessoas que reencarnam atualmente já vêm mais preparadas para realizar esse encontro interior? Serão vetores de luz para tornar o mundo mais iluminado? Sim. Todo o processo de reencarne, aquele ser, ele está mais evoluído do que antes. Porque as experiências que ele viveu, né? Quando desencarnou, foi para o plano espiritual, recebeu orientação, recebeu uma série de propostas edificantes que pudesse ajudar ele quando chegasse então ao processo corpóreo, não é? Mas nem sempre é assim, porque uma grande parte de vocês estão com essa parte da mente bloqueada. Ou então, como é que vocês falam aí? Ela está atrofiada. Né? Você não consegue fazer muito. Às vezes passa 1 ou 2 encarnações para recomeçar a processar de forma mais ativa. Mas sempre melhor do que antes. Então, muitos desses espíritos que estão reencarnando, principalmente nos últimos tempos, aí, nas últimas décadas, né, tem com esse propósito de ajudar, né, nesse momento de transição a ter essa visão mais humanitária. Pode ver que os jovens começam a ter, não sendo aqueles doutrinados pelos pais com a visão castradora, né, limitadas e principalmente subjugadas, eles estão tendo uma abertura maior, uma visão maior, principalmente no que se diz respeito a um mundo mais igual, um mundo mais justo, a proteção ambiental. Olha, para você ver, os jovens, eles querem proteger mais o planeta, né, do que o capitalismo, do que vocês, ou muitos de vocês que já estão com uma certa idade, estão pensando, eu vou morrer, vai ficar tudo aí mesmo, deixa eu usufruir. Os jovens não, eles estão tendo uma visão mais próxima de uma realidade mais, vamos dizer assim, mais integrativa com o meio, com o semelhante. Então, aqueles que estão embrutecidos aí, muitas vezes, porque receberam uma criação já também brutal, mal formada, não é? Dentro do subconsciente, informações que foram distorcidas, né, pelos mandatários, os pais que são, né, já frutos de uma sociedade falida, que viveu apegado do tempo do coronelismo, né, e da escravidão, do domínio da força bruta. Então esses que estão vindo aí já estão mais preparados.
se não tiver tanta influência dos pais, né, que já passaram, né, de uma visão materialista, né, que estavam presos no materialista, esses jovens já estão mais abertos, já vendo para todos, o bem para todos. Faz a diferença. Sim, irmão. Juliano, o que ou quem será capaz de quebrar esse domínio das igrejas e do sistema que nos aprisiona? Como será essa descoberta sobre tanta manipulação? A descoberta é cada um, né? Porque Cristo disse a vocês, é o caminho, né? O caminho é a busca da verdade. A verdade é dentro de você. Tanto que ele não disse a você, é aquela religião que é certa ou aquela outra, ou disse todas. Ele disse, se queres falar com o Pai, diga sim, Pai nosso que estais no céu. Você está entendendo? Você fala diretamente com ele, você não precisa de um intermediário, você não precisa, não é, de alguém para representá-lo diante de Deus. Precisa que vocês confiem mais nessa sua capacidade de ir até o Pai, não é? Porque construir um céu, um inferno, um Deus, um demônio, para dominar vocês, precisa que vocês voltem para essa essência para descobrir esse Deus interno e aí também descobrir que o verdadeiro demônio está dentro de você. Quando você não tem essa coerência de um equilíbrio, de um melhor para todos, é o demônio, sabe? Aquilo que você construiu ao longo dos séculos, milênios aí. Então precisa ter esse entendimento para combater. Não é o mal do outro, combater o mal de si, mas combater como? Fazendo com que o bem cresça cada vez mais dentro de você. Não é resistindo ao mal, que ele também disse, não resista ao mal, faça o bem. Mais alguma pergunta? Tem quantas perguntas? Vamos então, vamos botar as perguntas aí. Nosso irmão Uriel está disposto aqui a entrar pela noite adentro. Nem pode. Pergunta de Raimundo. Eu não consigo meditar, falta concentração e tenho muita inquietação. Apesar de me esforçar bastante, não tenho obtido sucesso. Quero muito me conhecer e melhorar o meu ser. Olha, pelo que nós já vimos de você, muito você já fez de aproximação consigo mesmo. Precisa exercitar, exercitar, exercitar. Todos vocês estão melhores do que ontem, principalmente nesse quesito, nessa busca. Agora, a persistência é que vence a resistência. Então, não se preocupe, eu não consegui. Irmão, ainda não consegui. Mas vou, né, continuar, vou me esforçar. Vai fazendo isso que a mente, ela é inteligente. Só que ela está superlotada de coisas que não levam a lugar nenhum. É mais de 95% do que você joga aí dentro do seu consciente não serve para nada. Então, o exercício dessa calma, da respiração, do silêncio interior, vai fazendo com que esse campo mental vá se esvaziando. Então continua ali, respire, não é? Busque a ter domínio sobre si mesmo e vai se permitindo que daqui a pouco você vai dar aula de meditação. Sim, irmão. Você disse que tinha duas? Ainda dá tempo para mais umas duas perguntas aí. Pergunta de Paulo. Irmão, estamos sendo manipulados o tempo todo. Será que um dia alcançaremos tudo isso que você está falando, de ter a consciência formada? É claro, tenha certeza disso. Não importa quando, mas vai. Todo ser humano está predestinado à evolução. E a evolução consciente leva o ser à libertação de todos esses velhos costumes, velhos hábitos, esses aprisionamentos
a matéria. Então, vai sim, todos vocês vão conseguir. Não se preocupe com aquilo que ainda não conseguiu, mas se ocupe, não é, em fazer o melhor, fazer o melhor, fazer o melhor. Seja o observador de si mesmo. Nós falamos aqui, todo o nosso trabalho nós falamos isso. Você tem que se observar o tempo todo, porque tudo o que você está vivendo está sobre essa máxima, não é? De pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção. Então o pensamento é o primeiro que vem ali. Você tem que estar atento com seus pensamentos. Meus pensamentos estão como? Porque ele vai gerar um tipo de sentimento e vai propagar também de você para outros, não é? E as emoções é que faz vocês, né, realizar as coisas também. Mas se você não tiver essa sabedoria de lidar com esse trio, né, essa trindade aí, né, de pensamentos, sentimentos e emoções, você vive flutuando sabe, numa realidade irreal. Sim, meu. Mais perguntas? Pergunta de Juliano. Como frear ou controlar os pensamentos negativos, reativos e que nos prejudicam? Olha, você não pode brigar com você. Eu não quero pensar nisso. Ah, pensei numa coisa ruim. Ah, eu não quero pensar nisso, eu tenho que tirar esse pensamento da minha cabeça. Aí você comprou um inimigo interno. Certo? Vê aquele pensamento ruim, deixa ele lá. Sabe? Procura respirar. Vai procurar uma coisa boa. Procure um pensamento bom. Uma coisa boa lá dentro de você. Ah, eu estive com o irmão Alamarion, que ser maravilhoso. Não, pode até ser, não é? Mas olha, hoje eu tenho que sair com a minha filha. Que maravilha, eu vou fazer um passeio com ela. Né? Vamos nos divertir. Pense em uma coisa boa. Porque aquele pensamento ruim perde a força. Então essa luta de, sabe, de querer, né, vencer o pensamento ruim, não, eu não quero esse pensamento, não, você compra um inimigo. Então a única maneira de você vencer esse pensamento ruim, não é? É colocando um pensamento bom. Tanta coisa boa para vocês pensar, não é? Sim. Não temos? Temos 8 minutos. Se quiserem mais uma pergunta, 2, ainda dá. Graça. Creio, irmão, que quando começarmos a nos preocupar em ser e não ter, então o mundo será melhor. É só isso que vocês têm que se ocupar. Não é nem preocupar. Se ocupar. Eu preciso ser. Não é? O que é que você precisa ser? Um ser consciente, um ser equilibrado, não é? Porque o resto tudo vem. Quando você busca ser esse ser consciente e equilibrado, tudo vai favorecendo, sabe? É como aquelas ruazinhas que você vai tendo para escolher, para transitar. Você só vai escolher linhas boas. Porque tudo vai convergir para isso, para as coisas boas. Então não tem que ficar preocupado, não é? Mas tem que se ocupar em ser bom, se ocupar em ser bom. Mas não é aquele bom que vocês estão acostumados, de fazer a vontade do outro, ou de ouvir calado, ou de, sabe, fazer as vontades do mundo aí fora, porque você é um ser bom. Ser bom de forma consciente, atuando na vida, protegendo e alimentando a vida. É isso que é ser bom. Mais alguma pergunta? Não? Estamos prestes então a encerrar? Temos 7 minutos ainda. É só para vocês entenderem. Vamos aqui falar mais uma vez. O que você sabe da vida? O que te falaram? O que colocaram no seu cardápio do dia a dia.
Mas e o seu cardápio? O seu? O que que você vai comer? O que que você vai vestir? O que você vai beber? É o cardápio que eles colocaram na sua mão? Não, você tem que ter seu cardápio. Você tem que olhar, quando olha lá, o cardápio que o restaurante te ofertou lá. Você olha, isso aqui eu não gosto. Ou aquilo ali vai fazer bem para mim. Não, aquilo ali me faz mal. Então você tem que ter seu cardápio interno, para que você possa fazer melhor as suas escolhas. E o cardápio interno é esse, olha, estar de bem consigo mesmo, estar de bem com a vida, se permitir, sabe, a caminhar pela vida sem, não é, sem essa coisa de medo de errar, sem, sabe, aquela coisa também de não se permitir ao domínio alheio, ao domínio do sistema, de qualquer coisa. Sempre dizendo sim para você, eu preciso melhorar. Nunca diga não, entendeu? Aquela coisa de você dizer não, você perde a força, você compra um inimigo. Ah, eu não quero mais ser assim, eu não, esqueça. Eu preciso ser melhor. Não é assim que diz a música, irmão? Não é isso? É importante que vocês tenham essa confiança, essa autoconfiança. Entendeu? Ninguém vai tomar a sua cruz e levar para você, não. Assim ele disse. Se quer ser livre, se quer alcançar a glória, toma a tua cruz e me siga. Então você tem que pegar seus problemas, seguindo e transformando ao longo dessa via sacra, né, que é o caminho da evolução de todos, né, que não é essa via sacra martirizada pelas religiões, não, mas a via sacra da consagração, que vai levar você, né, a esse encontro consigo mesmo, que é a verdadeira apoteose que vai alimentar o teu ser perenemente. Sim. Então deu para entender, não é? Nosso trabalho de hoje foi pautado nisso, não é? Saber mais sobre a vida aqui dentro, porque a vida lá fora você sabe demais. Qualquer coisa que você quer saber, entra na internet, tem todas as informações. Aonde fica tal lugar? Ah, quando aconteceu aquilo, aquele outro. Isso aí são meros, vamos dizer assim, informações do momento que você está encarnado. Mas no momento que você desencarnar, nada disso interessa mais. Então você precisa de coisas que mesmo desencarnado, aquilo tenha importância na sua vida. Porque cada dia você está morrendo. Cada minuto você está morrendo. É uma realidade do físico. Mas se você quiser, você buscar essas informações, acreditar mais em si mesmo e fazer acontecer a sua vida de uma forma consciente, cada minuto, a cada instante você está nascendo, renascendo, revigorando, crescendo. É isso que é preciso. Tá certo? Então vamos encerrar o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado a todos vocês por continuar conosco. Pedimos para que vocês divulguem, né, esse trabalho, para que possamos levar a nossa visão, né, sobre a vida, sobre todos os aspectos da vida. E na próxima semana, próximo encontro, nós vamos estar falando viver a espiritualidade, que muita gente confunde espiritualidade com religião, ou com doutrinas, ou com seitas. Nada, não tem nada disso. Viver o espiritual, tá bem? Obrigado a todos.